É isso aí, galera. Estou aqui novamente, mais uma vez com vocês, né? E a gente ficou aí com uma paródia muito legal, junto com o professor Silvinho, que abrilhantou nessas nossas aulas, né? 9.1 e 10.1. Foi maravilhoso, não foi? Eu espero que você tenha realmente acompanhado, dançado um pouquinho, mas também, né? A gente vai reforçar para você que você precisa dar uma estudada legal, bacana, para compreender. A letra vai te ajudar, mas ela não vai fazer milagre não, viu? Vamos lá? Seguindo então para a nossa aula 10.2, onde a gente vai ter a nossa revisão. Revisão de quê, prof? Revisão dos reinos dos seres vivos, parte 2, parte 2. Lembra do prof. Jefferson, né? Vamos ligar aqui tudinho, combinando aqui no nosso quadro. Olha lá. Então, aqui nos reinos dos seres vivos, parte 2, nós falamos sobre os fungos e também falamos sobre o reino plantae. É isso mesmo. Dentro desse reino fungi, nós vimos que eles podem ser saprófagos, quando eles se alimentam de matéria orgânica morta, né? E podem, que vai fazer aí o processo de decomposição, e eles podem também ser predadores, onde eles conseguem entrar dentro do organismo, tá? E aí é começar a se desenvolver e paralisar todo o ser, né? Que a gente mostrou lá para vocês na aula, tá? Então isso pode acontecer com esses fungos. Como que eles vão estar presentes no ambiente? Prof, eu não consigo visualizá-los, né? Não, a não ser que eles comecem o processo de reprodução e aí vão ficar bem aglomerados e aí você vai conseguir visualizar. Por exemplo, no pão mofado, o pão bolorento, tá? Nas nossas casas, né? Quando a gente vê aquelas manchas surgindo da infiltração, que pode dar em cima, pode dar também embaixo, dependendo da umidade ao redor da casa, né? Do seu ambiente, tá? Pode dar na roupa, né? Se ela estiver no ambiente, estiver no guarda-roupa e esse guarda-roupa não estiver exposto ao sol, né? Numa parte da casa onde ela não tiver muito sol, você pode ter problemas com fungos seríssimos, galera. Então é muito complicado, tá? Então, ventilar bem a casa é uma saída. Colocar esses ambientes onde você coloca as suas roupas, né, expostas ao sol, que elas fiquem de frente, onde você consiga abrir o guarda-roupa, esse sol vai bater ali, então ele vai minimizar a ação fúngica, né? E outra coisa, manter bem a higiene do seu corpo, do couro cabeludo, da sua pele, porque esses esporos podem estar na sua roupa, certo? E aí você pode ter alguma micose, que são as doenças causadas por fungos, tá? Vamos lá? Então, aqui a gente tem como exemplos os bolores, os mofos, os fermentos, os levedos, orelhas de pau, trufas, cogumelos, né? Que a gente utiliza na nossa alimentação. Os levedos também vão estar presentes lá no fermento biológico, assim como as bactérias do tipo lactobacillus, que vão auxiliar. Esses lactobacilos auxiliam na fabricação, lembram? Dos nossos iogurtes. E também vão auxiliar aqui no processo que vai estar ocorrendo juntamente com os fungos de levedura para permitir que o pão saia de uma forma bem legal, tá? Com um gostinho gostoso, uma leveza na massa, tá bom? E a gente também falou, olha lá no nosso quadro, nós falamos também sobre o reino plantae. Nesse reino plantae, a gente viu que existe uma característica que vai dividir esse reino em duas categorias, as criptógamas e as fanerógamas. O que a gente lembra das criptógamas? Que não vão ter sementes. E as fanerógamas que vão ter sementes. E aí você vai ter mais outro leque. Vamos lá olhar. Aqui, criptógamas, né, onde você vai ter tanto as pteridófitas quanto as briófitas. Lembra que as briófitas são aquelas que a gente chama de musgo, né, aqueles pequenininhos lá que não tem como crescer realmente, tá, devido à ausência de vasos condutores também. E as pteridófitas, que já vão ter a presença de vasos condutores, mas não tem semente, porque elas são criptógamas, elas vão ter um desenvolvimento um pouquinho maior. Tá? Vão se desenvolver as samambaias, as avencas, tá bom? Vamos lá pro quadro. E aí, nas fanerógamas, você vai ter as angiospermas, que são aquelas completas, né? Com flor, semente, flor, fruto,
tudo que você tem no vegetal, você vai encontrar aí nas angiospermas fanerógamas. E aí temos o grupo inferior, que são as gimnospermas. Tá certo? É isso aí, galera. E agora vamos se ligar aí. Pega o teu material correndo para a gente fazer a nossa atividade. Vamos lá? Deu tempo aí para você pegar o material? Quase não sai. Pegar o seu material? É isso aí. Vamos lá, então. Quais são as questõezinhas que a gente selecionou para a gente estar aqui discutindo um pouquinho sobre esses dois grandes reinos, né? O reino Plantae e o reino Fungi. Segura aí, vamos lá? Então, a questão número 1, tá? Antigamente, os fungos eram incluídos no grupo das plantas, mas em relação a estas, a forma de nutrição... Deixa eu dar uma... Ok. Então, antigamente, os fungos eram incluídos no grupo das plantas, mas em relação a essas, a forma de nutrição, tá? Entre os seres vivos, ela é bem distinta. De acordo com essa informação e demais apresentadas na aula, e a gente colocou aí, né, no spoiler já, né? Já colocou a resposta aí. Eita Deus! De acordo com essa informação e demais apresentadas na aula, diferenciar quem, prof? Os fungos, tá? Das plantas. Então, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Fungos e plantas. O slide já deu um spoiler para vocês ali que saiu a resposta, mas se liga. Quando você pensa nos fungos, você vai fazer uma comparação em relação aos vegetais, aí você vê, estão presentes no solo? Sim. Elas têm uma parte aérea desse solo? Sim. Aí você vai ver algumas outras características, né? As plantas têm folhas, têm caules. E os fungos? Eles têm estruturas diferentes, né? Os cogumelos têm aquela parte do corpo de frutificação, né? E o chapéuzinho. Então, eles lembram, mas aí eles têm um colorido diversificado, bem intenso, tá certo? Existem até fungos, né, que são venenosos, não podem ser comidos de forma nenhuma, mas existe aquele grupo que pode servir de alimento, são os comestíveis, tá? Mas a gente tem que ter cuidado. Aí foi observada a forma de nutrição. Gente, a forma de nutrição é uma das características mais imprescindíveis para você agrupar e classificar um animal, um organismo. Então, quando eles foram observar a forma de nutrição, eles perceberam que os fungos eram diferentes das plantas. As plantas, nós sabemos que são seres autotróficos. E as plantas realizam o processo fotossintético, onde elas vão produzir glicose e vão produzir também, liberar, né, o gás oxigênio, que elas vão utilizar para a sua respiração. Certo? Mas, nos fungos, o que vai acontecer? Eles apresentam hifas. O micélio, que é o conjunto dessas hifas, e que vai ficar fixado no substrato, e aí dentro delas vão ter enzimas, que eles vão liberar no substrato, no organismo que ele está ali, e aí eles vão absorver. Então, os fungos não são autotróficos, como as plantas. Eles são heterotróficos. E como eles são heterotróficos, eles vão realizar o processo de absorção daquilo que foi digerido das enzimas liberadas pelas suas hifas. Tá bom? Olha lá no quadro como é que ficou. Então, você tem aí os fungos, né? Os fungos, ao contrário das plantas, que são autótrofas, e, portanto, produzem seu próprio alimento, eles são heterótrofos por absorção, além de serem eucariontes. Ah, prof, mas as plantas também são, beleza. E apresentarem organismos uni e também pluricelulares. Então, nos fungos, nós vamos ter esses organismos que vão ser olha aqui para mim, unicelulares. Dá um exemplo, prof. Aquele que você vai encontrar lá no fermento biológico, o levedo, né? As leveduras, tá? São microscópicos. E os pluricelulares, os cogumelos que aparecem ali, né?
Interessantíssimo, se você tem animal, você já deve ter observado um fungo lindo, né? Que é todo branco, ele parece uma cauda de noivo, ele vai crescendo, assim, o desenvolvimento vai parecendo aquela coisa linda, né? Parece um véu de noiva, tá? Da noite pro dia. Se a gente tivesse uma câmera para registrar, existem, né? Alguns vídeos aí que mostram esse desenvolvimento. É um desabrochar. É muito lindo, tá? E eles vão se alimentando ali daquela matéria orgânica ali das fezes dos animaizinhos domésticos que nós temos, né? Dos dejetos ali. Ok? Então vamos para cá. Questão número 2. O reino fungi inclui um grupo bastante numeroso, estimado por cerca de 200.000 espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente, onde você encontre umidade, tá? Vamos lá. Onde você vai encontrar umidade e também uma temperatura, né, galera? Adequada, tá? Então, esses dois aqui estão ligados. A umidade e a temperatura precisam estar adequadas, precisam estar numa quantidade suficiente e necessária para o desenvolvimento desses organismos. Aí você vai colocar aqui, ó, a alternativa que não apresenta um representante do reino. Que reino a gente está trabalhando, galera? A questão está falando sobre o reino fungi. Então, das alternativas que vão aparecer aqui para você, você vai identificar quais que não apresentam o representante do reino fungi, tá bom? Vamos lá olhar. Então, aqui você tem, deixa eu apagar aqui. Então, aqui você tem, né, o bolô. Você tem, o bolô é aquele que aparece lá, né, gente, nos pães, né, nos alimentos ali, nas laranjas. Levedura no fermento biológico. Aí você tem, olha, vamos pular aqui, né? Você tem a orelha de pau que a gente mostrou na aula, né? Está presente aí nos troncos das árvores, até naqueles galhos caídos. E o cogumelo, tá? Que é muito conhecido, que tem aquele formatozinho. Olha a professora desenhando. Pois é, tá? Então, aqui você vai ter o fungo cogumelo com as suas estruturas reprodutivas que vão cair no solo e aí esse fungo vai continuar o processo de reprodução. O único grupo aqui que nós temos, certo? Que não vão estar dentro do reino fungi é justamente quem? O musgo. E o musgo é o que, galera? Ele é do reino plantae, né? E vai estar dentro do grupo das briófitas, tá? Então, os musgos não fazem parte do reino fungi, não vão estar, portanto, aí sendo classificados. E a questão, da alternativa, a letra C, né? Vamos seguindo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá? Seguindo aí, então. Questão número 3. Um grupo de estudantes participando de uma aula de campo com seu professor de biologia. É o prof. Silvio? É a prof. Tabita? Vamos lá. Para observar os tipos de adaptações vegetais. Ao chegar ao local, uma aluna faz uma observação que há uma espécie de pequeno porte, olha aqui, ó, pequeno porte, semelhante a um tapete sobre a superfície em que eles estavam. Então, dá a entender que eles estavam num ambiente aí próximo à cachoeira, próximo a uma queda d'água, né? Então, ela afirmou, portanto, ser uma criptógama. Eita, aluna interessante, né? Ela já foi na classificação. E aí, a gente sabe que nas criptógamas existe o grupo das pteridófitas e das briófitas, né? Que característica a levou a dar esta afirmação? Que se tratava, olha aqui para mim. Que característica fez com que essa aluna que prestou uma super atenção na aula e ela viu que dentro do reino plantae existe então o grupo das criptógamas e o grupo das fanerógamas. E aí dentro desse grupo das criptógamas
são as plantas sem sementes, você tem dois, né, grupos, as briófitas e as pteridófitas, correto? E aí ela observou que nas briófitas, a ausência de vasos condutores, elas são, portanto, avasculares. Então, elas vão ter um porte reduzido. Por que ela tem um porte reduzido? Ela falou, ele mencionou como se fosse um tapete. Eu não sei quantos vocês passaram os pezinhos, né, sobre as briófitas. Realmente parece um tapetinho, tá? Elas vão ficar ali nas rochas e formando esse tapete. E elas têm esses pequenos centímetros, né, do seu desenvolvimento pela ausência desses vasos condutores. Então, o transporte deles é de célula a célula, que vão transportar tanto os nutrientes quanto também a água, tá? Por isso elas não têm grande porte, certo? E quando ela fala lá, estava presente no ambiente onde você tinha essa formação desse tapete, você tem a consciência de que, como elas precisam de água para a sua reprodução, tá? Você tem esse ambiente propício aí para o desenvolvimento delas. Vamos dar uma olhada lá na questão? Então, devido ao fato de a estrutura reprodutiva ser escondida, né? Porque quando ela fala que ela é uma criptógama, então ela está dizendo que ela não tem semente. Além do pequeno tamanho que é ocasionado por não possuírem a presença dos vasos condutores. Tá bom? E cadê? Ausência de semente. Não, aqui. Ok, galera? Então, vamos lá. Questão 4. Eita, que saiu com as coisas tudo. Eita. Questão 4. As plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, são produtoras de matéria orgânica que nutre a maioria dos seres vivos da Terra, participando desta forma de quê, gente? Cadeia alimentar. Eita. A cadeia alimentar. Lembra o que nós falamos? Então, olha aqui para mim. Lembra que nós estamos falando, então, dessa cadeia alimentar, onde nós vamos ter produtores, consumidores e decompositores. Dentro dessa cadeia, eu vou ter o fluxo de energia e o fluxo também, né, a passagem da matéria orgânica ali, né, as substâncias, tá? Então, essa matéria, eu tenho uma ciclagem de matéria a partir dos produtores, chegando lá nos decompositores e retornando, então, para o ambiente, sendo reaproveitado novamente pelos produtores, e aí vida que segue, tá? Então, a cadeia alimentar, para dar início a ela, nós vamos ter esses organismos fotossintéticos, né? Ou fotossintetizadores, que são os vegetais, as plantas, certo? Mesmo as pequenas, quanto as de grande porte, vão estar realizando esse processo aí, absorvendo energia luminosa, transformando essa energia luminosa em energia química, onde você vai ter aí a glicose. Tá certo? Então, essa foi a nossa questão número 4. Vamos lá para a nossa questão número 5. Deixa eu apagar aqui. Prontinho. Questão número 5, que é uma questãozinha para Enem. Como é que essa pergunta apareceria aí, né? De 2016, a característica comum às plantas samambaia. Olha aqui. Samambaia, bota a caneta, né, prof? Avenca, pinheiro e feijão. Então, primeiramente, a gente vai ter que lembrar quais são esses grupos, de que grupo eles pertencem. Então, aqui a gente está falando de uma pteridófita. Aqui as avencas também fazem parte das pteridófitas. O pinheiro, que vai fazer parte das gimnospermas, né? E aqui o feijão, opa, foi que deu aqui. E o feijão, que vai ser uma angiosperma. Não vou escrever tudo não, porque o quadro está rejeitando aqui. Tá certo? Então, nós temos duas pteridófitas, que são criptógamas, sem sementes, mas vão ser vascularizadas, né? Tem vasos condutores. O pinheiro e o feijão, que são as plantas com sementes já, e que também descobertos, né? E que vão ter frutos, no caso das angiospermas,
as flores e nas gimnospermas vão ter aí essa estrutura que são os estróbilos, né? No caso das araucárias, tá bom? Vamos lá observar aqui. Então, a pergunta está querendo que você identifique a característica comum às plantas desse grupo, das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, você tem aqui letra A, ovário. Quando a gente fala de ovário, a gente vai lembrar lá de frutos, e aí o único que tem frutos são as angiospermas. B, produzem flores e frutos, também está associado, então, às gimnospermas. Produzem pólen, pólen encontrado lá nas flores, né? Que são aquelas estruturas onde você vai ter ali as mamangavas, abelhas utilizando, né? E você vai ter também as plantas vasculares. As vasculares já vai aparecer aqui, ó, tá? Nas samambaias, nos pinheiros e no feijão, que são angiospermas e gimnospermas. São plantas com sementes, as pteridófitas não são. Então, a única opção que nos resta é a letra D de... D de quê, né? Eu ia falar outra coisa, mas D de muito bom. Nada a ver. É isso aí, galera. Olha aqui pra mim. Então, essa foi a nossa aula, né? 10.2. E a gente te aguarda aí para a gente dar continuidade ao restante do nosso conteúdo da unidade 1. Falou? Tchau, tchau!